Olá você, seja bem-vinda, seja muito bem-vindo. O Pauta Aberta desta quinta-feira, dia 25 de novembro de 2021, está no ar. Este é seu noticiário da tarde aqui na TV Evangelizar. Dia 25 de novembro, Dia Nacional do Doador de Sangue. E a gente traz aqui no programa de hoje, destaque para essa data sobre a importância de ser um doador. Para você que está com a gente aqui sempre na TV Evangelizar, eu quero dizer muito obrigado pelo carinho da sua companhia. E nós vamos juntos a partir de agora com os destaques desta quinta-feira. Sem considerar efeitos da pandemia, números do IBGE revelam aumenta a expectativa de vida dos brasileiros. Prévia da inflação divulgada pelo IBGE chega a 1,17% em novembro. Nos últimos 12 meses, a inflação já avança 10,73% e deixa ainda mais apertadas as contas para o cidadão. O Brasil se junta a uma causa mundial no combate à violência contra a mulher. A campanha destaca o número 180 para você fazer denúncias e insiste em briga de marido e mulher, a gente salva a mulher. E prepare-se, no programa de hoje você vai conhecer as instalações de uma imensa indústria que produzia vinhos há 1.500 anos. Fique com a gente que o Pauta Aberta desta quinta já começou. A prévia da inflação de novembro, que saiu hoje, é a mais alta dos últimos 19 anos para o mês. Claro, é um avanço preocupante que atrapalha as contas do cidadão e que foi impulsionado fortemente pelas sucessivas altas nos preços dos combustíveis. Dados divulgados hoje pelo IBGE mostram que a prévia da inflação oficial do país ficou em 1,17% em novembro, após ter registrado taxa de 1,20% em outubro. De acordo com o Instituto, é a maior variação para um mês de novembro desde o ano de 2002 e acredita-se que a alta da gasolina é a causadora do aumento. Com este resultado, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, acumula alta de 9,57% no ano e de 10,73% nos últimos 12 meses. Já é 0,39% maior do que 2020 e trata-se da maior taxa para um intervalo de um ano desde fevereiro de 2016. A inflação acumulada segue acima do dobro da meta para o ano, que foi fixada pelo governo em 3,75%, com intervalo de tolerância entre 2,25% até 5,25%. Não tem jeito, Com tantos aumentos, gente, a gente tem que fazer continha para não ficar no vermelho. Tem que, às vezes, mudar alguns hábitos para não ficar no vermelho no fim do mês. E a expectativa de vida do brasileiro aumentou. Dados divulgados pelo IBGE apontam que o cálculo ainda não incorpora os efeitos da pandemia, pois só devem ser mensurados a partir do dado de 2023. Veja na reportagem. Apesar da pandemia, dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, apontam que a expectativa de vida do brasileiro subiu 2 meses e 26 dias em 2020. A idade passou dos 76,6 anos para 76,8 anos. O aumento de 2020, embora menor do que em relação ao avanço anterior, mantém uma tendência de crescimento da taxa por vários anos consecutivos. Levando em conta que há 10 anos, em 2011, a esperança de vida do brasileiro era de 74,1 anos e foi aumentando gradativamente até este novo dado divulgado. É esperado que o aumento no número de óbitos em decorrência da Covid-19 tenha abreviado essa expectativa de vida. Porém, os dados divulgados ainda não mensuram os anos de 2020 e 2021. De acordo com a dermógrafa Isabel Guimarães Marri, gerente de população do IBGE, para fazer o cálculo incluindo os números da pandemia, seriam necessários dados mais robustos, o que será possível a partir de 2023. Mas para ela, o impacto com certeza foi negativo. Ou seja, de acordo com os especialistas, há muitas chances aí, de nos próximos anos, em consequência da pandemia, a expectativa de vida do brasileiro cair. E a gente traz notícias de Ponta Grossa, notícias que nos trazem preocupação. O bispo de Ponta Grossa, nos Campos Gerais, Dom Sérgio Arthur Brache, está internado.
Dom Sérgio está internado desde a última terça-feira na Santa Casa de Misericórdia, em Ponta Grossa, para o tratamento de nódulos que apareceram na garganta. Ele passará por quimioterapia e imunoterapia. A Diocese de Ponta Grossa informa que o bispo ficará ao menos 4 dias internado para se submeter ao tratamento. As informações são otimistas. Dom Sérgio passa bem neste período de mais cuidados e internamento. E toda a comunidade católica, claro, está em orações por ele. Depois do internamento, o bispo terá dias de repouso até que seja liberado pelas equipes médicas para retomar as atividades na igreja. É isso aí, muita torcida, né? Muitas orações pelo bispo de Ponta Grossa, Dom Sérgio Arthur Brache. E em Curitiba, o arcebispo de Cascavel, Dom Adelar Baruffi, que passou por procedimento cirúrgico na semana passada para a retirada de um tumor no cérebro, se recupera bem. Dom Adelar está hospedado na casa do arcebispo de Curitiba, Dom José Antônio Peruso. Entre a comunidade católica, a gente destaca aqui há vários grupos em orações pela pronta recuperação de Dom Adelar, o arcebispo de Cascavel. A gente lembra, né, que a descoberta deste tumor ocorreu há poucas semanas. Dom Adelar desmaiou enquanto celebrava uma missa em Cascavel, foi hospitalizado e após isso as investigações indicaram o tumor. Fica aqui a torcida, né, pelas prontas melhoras também de Dom Adelar. E em briga de marido e mulher, a gente salva a mulher. Este é um dos slogans de uma campanha nacional de combate à violência contra elas. Nesta ação, o Brasil se junta a uma ação mundial na luta contra este tipo de violência que, infelizmente, em muitos casos, termina em agressões covardes e até mesmo na morte de mulheres. 180. Esse número pode salvar vidas. É o canal de denúncias sobre casos de violência contra a mulher. Tem gente que ainda não sabe disso. E para reforçar ações de defesa e acolhimento das vítimas, os 3 algarismos ganharam destaque também nas ruas e rodovias. Painéis como esses vão estar espalhados por todo o país. As pessoas vão poder ver o letreiro, perceber qual é o número ali para fazer uma denúncia e elas são estimuladas, portanto, a atuar, a fazer a diferença, porque a partir do momento que elas se conscientizam, elas podem salvar uma vida e isso não tem preço. Para reduzir o feminicídio e o assédio doméstico no país, vale até mudar velhos ditados. O slogan "Em briga de marido e mulher, a gente salva a mulher, ligue 180" é a contribuição do Ministério da Família, da Mulher e dos Direitos Humanos para conscientizar os brasileiros. Nós estamos provocando um movimento de vigilância solidária. Sabe aquele jargão de que em briga de marido e mulher não se mete a colher? Ficou para trás, a gente precisa se envolver, a gente precisa denunciar. O Brasil tem avançado no combate ao problema. A Lei Maria da Penha de 2006 é um exemplo, já que veio para amparar a vítima e prender o agressor. Mas ainda há um grande caminho a percorrer. O Brasil está em 5º lugar no ranking dos países que mais matam mulheres no mundo. E neste 25 de novembro, Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra a Mulher, começa a campanha 16 Dias de Ativismo. Até 10 de dezembro, o mundo inteiro vai proporcionar visibilidade ao tema. Nós estamos vindo agora, trazendo todo mundo para essa luta, conscientizando. E essa união de forças aqui que vocês estão vendo, para a gente juntos fazer o enfrentamento à violência contra a mulher. É uma campanha muito importante, né, de conscientização da população. Há comportamentos, né, nessa relação entre homens e mulheres que precisam mudar. Quando há agressão, violência doméstica, né, quem está por perto precisa denunciar. A violência doméstica é crime. Você vai ver depois no intervalo. Está pronto para uma viagem no tempo? A gente te leva para uma vinícola descoberta em Israel que, de acordo com pesquisadores e arqueólogos, funcionava em ritmo industrial há 1.500 anos. Pauta aberta de volta nesse segundo bloco, 5 horas 4 minutos agora, pauta aberta ao vivo para todo o Brasil, aqui na telinha da TV Evangelizar.
Este dia 25 de novembro é Dia Nacional do Doador de Sangue. E, claro, a gente traz uma reportagem para você que mostra como é importante ser um doador. É a oportunidade de, num gesto simples de amor ao próximo, salvar vidas. De tempo, alguns mililitros de sangue e uma ação que pode salvar vidas. O sangue doado nos hemocentros de todo o país é utilizado no tratamento de pessoas com doenças hematológicas ou câncer, quem passa por cirurgias de grande porte ou quem precisa nas emergências. O mês de novembro foi escolhido para lembrar da importância da doação, exatamente porque está bem perto de um período em que os estoques de sangue ficam mais baixos. Com as férias, as festas de fim de ano e a chegada do carnaval, esse tipo de ação se torna ainda mais importante. Esse hábito é porque o interesse mesmo é ajudar o próximo, isso é sempre muito importante, ainda mais agora já é final de ano. O sangue doado é separado em hemácias, plaquetas e plasma e pode, assim, beneficiar até 4 pessoas. Para doar, é preciso ter entre 16 e 69 anos e pesar mais de 50 quilos. Antes da doação, é importante se alimentar, mas evitar alimentos gordurosos. O doador também precisa ter dormido pelo menos 6 horas na última noite e não ter bebido álcool nas últimas 12 horas. Homens podem doar até 4 vezes por ano, mulheres 3 vezes. Pessoas com febre, gripe, resfriado ou diarreia recente não podem doar até se sentirem melhor. Grávidas e mulheres no pós-parto também não. Quem tem tatuagem também não pode doar, certo? Errado. Nesse caso, se a última tatuagem foi feita há mais de um ano, você pode sim fazer sua doação. A técnica em enfermagem Luana sabe disso e defende a importância da doação de sangue. É tão importante para quem está precisando, igual para mim não vai fazer falta, mas para a pessoa que está lá no hospital, às vezes salva a vida dela. Com o Covid aumentou muito a demanda por sangue, né? É uma demanda bem dinâmica. O estoque a gente acompanha semanalmente e diariamente a gente faz essa avaliação do estoque estratégico. É um gesto simples, né, gente, que salva vidas. Então, se você pode, seja um doador. E a Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou esta semana que seja incluída a dose de reforço na bula da vacina da Pfizer contra a Covid-19. A aplicação dessa dose de reforço, conforme orientação, deve ser dada a pessoas com mais de 18 anos de idade que tenham completado o esquema vacinal, ou seja, que tenham tomado as 2 doses há pelo menos 6 meses. É o que está na bula da Pfizer. E o Ministério da Saúde anunciou que fará a compra de 100 milhões de novas doses de vacina contra a Covid-19. Quem tem todos os detalhes para você é a Cláudia Vicentim. Boa tarde, Cláudia. Ótima quinta-feira para você. Olá, Odilon, uma ótima quinta-feira para você e para todos. Para a compra dessas 100 milhões de doses de vacinas, o governo vai gastar 1 bilhão e 400 milhões de reais, verba liberada através de crédito suplementar. Segundo o Ministério da Economia, entre 2020 e 2021, foram mais de 31 bilhões desse tipo de crédito para a compra de imunizantes e despesas relacionadas ao combate da Covid-19. Mesmo com os recursos liberados nesta quarta-feira, o governo afirma que não deve ferir ou ultrapassar o teto de gastos, que é uma regra constitucional que limita as despesas da União à inflação do ano anterior. Para o ano que vem, a proposta de orçamento já enviada ao Congresso Nacional prevê mais 3 bilhões e 900 milhões de reais só para a compra de vacinas contra a Covid-19. Vamos aos números da vacinação. Segundo o consórcio de veículos de imprensa, até o momento no Brasil, 158 milhões e 200 mil pessoas já receberam ao menos uma dose da vacina. 130 milhões e 400 mil estão completamente imunizadas. 288 milhões e 600 mil doses já foram aplicadas. Lembrando, né, Odilon, que está rolando a campanha de vacinação da dose de reforço para todos os maiores de 18 anos. Muito bem lembrado pela Cláudia, a campanha de mega vacinação, uma campanha nacional, foi lançada no último sábado, dia 20. A meta é ampliar barreiras e garantir proteção máxima à população do país. É uma grande força-tarefa que incentiva aquelas pessoas que não tomaram a segunda dose e também lembra, né, as pessoas sobre a importância de tomar a dose de reforço, aquelas que já passaram aí pelo período de 5, 6 meses. São 21 milhões de pessoas que estão no foco desta ação, que vai até amanhã em todo o Brasil.
E agora a gente traz notícias da NASA, a Agência Espacial Americana, que fez o lançamento da primeira missão de defesa planetária. Coisa de cinema, viu, gente? O foguete que acaba de ser lançado está na rota para atingir o satélite que está na órbita de um asteroide. Calma, tudo é um grande teste. Parece coisa de filme de cinema. Sabe aquela história que o fim do mundo está próximo com a aproximação de um asteroide que vai se chocar com o planeta Terra? Então, a NASA, a Agência Espacial Norte-Americana, quer fazer um teste. Lançou um foguete para o espaço para fazer com que uma sonda bata de frente com o asteroide. A intenção é mudar a rota desse asteroide e ver se a ideia realmente funciona. Mas, gente, ninguém precisa se alarmar, não. O tal asteroide está bem longe da rota da Terra, ó, 11 milhões de quilômetros de distante, longe da gente. Estudos da NASA mostram que nem os próximos 100 anos haverá risco de algo ficar do caminho do planeta. E se tudo der certo, o teste de filme de ficção será realizado em setembro do ano que vem. É uma nova missão, uma missão ousada, né? Um grandioso investimento para esse asteroide tão distante, uma viagem dessa missão que foi lançada de alguns anos, né? Mas essa garantia, essa tranquilidade aí que a NASA informa nos próximos 100 anos, apesar do movimento de asteroides que há pelo espaço, de acordo com os estudos, né? Não há nenhum deles com risco previsto de encontro com a Terra. Então, tudo isso que a gente vê, né? Toda essa arte que indica como será essa missão, ela destaca o desafio que será para a Agência Espacial Americana, né, promover aí uma viagem espacial na tentativa de desviar a rota aí de um eventual asteroide que esteja em movimento de colisão com a Terra. Isso futuramente não é a situação nesse momento, então a gente quer deixar você muito tranquilo, né, uma missão que vale muito, mas é para teste, para pesquisa, para saber o potencial de defesa que o planeta tem num caso emergencial assim. Mudamos de assunto agora, gente. O projeto Florada Consciente incentiva a parceria entre apicultores e citricultores. O maior número de abelhas pode aumentar a produtividade das laranjas, gerar outra fonte de renda, além de tornar a atividade mais sustentável. Laranjas e abelhas no mesmo espaço. O projeto Florada Consciente, desenvolvido nas regiões norte e noroeste do Paraná pela Cocamar, Cooperativa Agroindustrial, em parceria com a Cooperativa de Produtores do Comércio Solidário, está incentivando a apicultura e a produção sustentável de laranjas. Fomentar a inserção das caixas de abelha nas propriedades citrícolas, né, nos pomares de laranja, juntamente com uma união, uma parceria entre os cooperados citrícolas e os apicultores da região, além também da adição de práticas mais sustentáveis de manejo nos pomares. Nos últimos anos, pesquisadores observaram uma redução significativa da presença de abelhas nos pomares. Daí a ideia de inserir os insetos nas plantações de laranja. A citricultura é uma das produções mais beneficiadas com a presença de abelhas. A polinização das abelhas aumenta o vigor das flores e do fruto e, consequentemente, as chances do seu desenvolvimento. Além disso, estudos já apontam um aumento de 35% na produção e 22% no tamanho da laranja. Tudo isso resulta na qualidade do suco. No pomar da família Panerari, em Cruzeiro do Sul, noroeste do Paraná, cerca de 40 caixas de abelhas da espécie Europa estão espalhadas pelos arredores da plantação. Em pouco mais de um ano, a presença das abelhas melhorou a produtividade. Antes das abelhas, a gente introduzia as abelhas aqui na propriedade, a nossa produção era em média de 3 caixas por planta, né? E com o incremento das caixas aqui, essa produção aumentou para mais de 4 caixas e a gente tem a perspectiva ainda de aumentar cada vez mais isso, né? Porque as abelhas nos ajudam muito. A intenção das cooperativas é estender o projeto e beneficiar mais produtores. Hoje, já 78 produtores cooperados da Cocamar já aderiram à inserção das caixas de abelha nas propriedades. E esse número só tem a crescer, tá? Os produtores estão cada vez mais, um vê o outro, né? E eles acabam se estimulando a aderir ao projeto.
Além desses que aderiram à inserção das caixas, a gente tem cerca de 280 produtores que aderiram ao projeto da Florada Consciente, não só com a inserção das caixas, mas com práticas de manejo mais sustentável, de pulverizações mais sustentáveis, se preocupando com a presença das abelhas nos pomares. Pesquisas, parcerias, iniciativas por um mundo mais sustentável. Muito legal. E uma descoberta valiosíssima chamou a atenção dos amantes de vinhos pelo mundo. Pesquisadores chegaram em Israel aos vestígios das instalações de uma fábrica de vinhos, que estima-se funcionava a todo vapor há 1.500 anos. O local fica no sul do país, perto da faixa de Gaza. De acordo com especialistas, seria o maior de sua época, com uma produção anual de 2 milhões de litros. Dentro de escavações realizadas em Yavne, encontraram grandes prensas, milhares de fragmentos de garrafas e locais de armazenamento do vinho. Nada indica que o local seria um vinhedo bucólico, mas sim uma verdadeira fábrica. A equipe de arqueólogos, liderada pela autoridade israelense de antiguidades, descobriu 5 prensas de cerca de 225 metros quadrados para amassar as uvas, 2 grandes barris para acumular o mosto e 2 fornos de olaria para aquecer a argila das ânforas alongadas, chamadas de vasilhas de Gaza, nas quais o vinho envelhecia. O vinho era colocado dentro de jarros do tipo Asa. Eles eram transportados para os portos de Ashkelon e Gaza. Depois eram distribuídos para a Europa. Conhecemos escritores do século VI que descrevem e elogiaram o vinho de Gaza e Ashkelon como o melhor do mundo bizantino. E agora entendemos que era o vinho vindo de Yavne. O complexo de Yavne será protegido e vai fazer parte de um parque arqueológico que será aberto ao público. Surpreendente, né? As imagens que a gente acabou de ver nessa reportagem, né? A estrutura que havia numa fábrica de vinhos que estava preparada ali para exportação, produzir em larga escala, isso há 1.500 anos. E legal que o parque arqueológico futuramente vai ser aberto ao público. E com essa notícia a gente se despede hoje no Pauta Aberta. Para você eu desejo uma excelente tarde, a gente volta a se encontrar amanhã, sexta-feira, aqui na TV Evangelizar. Eu espero você, até lá!